Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Lembrando que essa aula vai para as duas turmas, tá bom? As turminhas do terceiro ano A e terceiro ano B. Tudo bem com vocês? Vamos começar nossas aulas. Vamos lá. Só para eu deixar registrado, a tia está com saudade, viu? Saudade de todos vocês. Mas vamos na nossa aula. Pegue lá o seu material de história, o seu livro de história. Hoje nós vamos trabalhar com história. Nós vamos revisar os conteúdos já estudados de história, tá? Pegou? Material, apostila, estojo, lápis está apontadinho, borracha está aí do lado. Então tá bom. Vamos então começar a nossa aula. Nós vamos começar com a leitura de um texto na página 191. Abre lá na página 191. Foi? Muito bem. Então vamos lá. Página 191. Vou fazer a leitura do texto e aí você vai acompanhando comigo. Onde eu pedi para você passar o marca-texto aí, você passa, tá? Porque são pontos relevantes. Ok? Vamos lá. Patrimônio histórico e cultural. Nós estudamos sobre isso nas nossas aulas anteriores, lembra? Então vamos ao texto. Quando fazemos um passeio pela cidade, podemos observar edifícios, casas antigas, praças, ruas, lugar de encontro, monumentos, e algumas dessas construções e alguns desses monumentos podem revelar fatos importantes da cidade e do seu povo. São os marcos de memória. Passe o marca-texto aí. São os marcos de memória. Professora, meu marca-texto acabou. Não tem problema. Pode passar o lápis de escrever mesmo assim embaixo, só para você deixar sinalizado aí, tá? São os marcos de memória. Com eles, podemos fazer ligações entre o passado e o presente e descobrir muitas histórias. Então, esses monumentos, casas antigas, algumas praças antigas, elas trazem, através da sua arquitetura, histórias do passado, como que era antigamente. Lembra que nós trabalhamos já sobre isso nas nossas aulas anteriores? Histórias do passado que elas ficam guardadas ou através de monumentos, ou de documentos, ou até mesmo a gente pode saber as histórias do passado através das pessoas mais velhas, tá? As pessoas que já têm muita experiência. Então, através desses marcos de memória, a gente pode conhecer um pouco da história daquela cidade, tá? Leia o texto a seguir. Cecília adorava viajar e conhecer novos lugares, mas desta vez resolveu passear pela cidade em que mora, Belém. Ela mora lá em Belém, localizada no Pará, no estado do Pará, no norte do Brasil, tá? Andou muito, visitou e conheceu diversos lugares, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o monumento, a República, localizado no centro de Belém. Esse monumento que tem aí, ó, que a Cecília está logo aí ao lado dele olhando. Ele chama-se República. Cecília descobriu que nesse monumento construído em homenagem à República do Brasil, estão representadas as figuras de uma mulher e de um homem e de uma criança. E que cada uma dessas figuras tem uma história e um significado. Para ela, o passeio pelo centro de Belém foi muito interessante e a incentivou a conhecer um pouco mais sobre a história da sua cidade. Ou seja, ela viu aquele monumento maravilhoso e ela pesquisou a história daquele monumento. E através dele ela descobriu muitas coisas sobre a história da cidade dela, de Belém do Pará. Tá? Então todos os monumentos que você vê por aí, eles têm uma história a contar, tá bom? Pesquise, pode entrar na internet ou pergunte para uma pessoa da sua família, tá? Que já tem um pouco mais de experiência. Pode pesquisar porque eles sempre têm uma história a contar. É comum encontrarmos pelos bairros e pelas cidades monumentos e estátuas que prestam homenagem a pessoas ou a acontecimentos do passado,
que representam fatos importantes da nossa história. Conheça alguns deles. Agora nós vamos para a página seguinte, página 192. Vamos lá, próxima página. Então nós temos alguns monumentos aqui. Olha só. Temos o Monumento da Independência, em São Paulo. Temos o Monumento ao Imigrante, em Vitória. Temos também Pedra do Reino, lá na Paraíba. É o seguinte, todos esses monumentos, eles contam um pouco da história de suas cidades. Eu gostaria que você fizesse a leitura aí da legenda desses monumentos, mas aqui eles falam pouca coisa. Eu peço, inclusive, para você aprofundar a sua pesquisa. Entre na internet, peça ajuda aí de um adulto, digite o nome desses monumentos, que lá no Google vai aparecer uma série de informações a respeito desses monumentos, tá bom? Dando continuidade aqui, os monumentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo foram construídos com a finalidade de servirem como registros que destacam a importância de fatos ou pessoas na história de um certo lugar. Então, todos esses monumentos, volto a repetir, eles contam a história ou de uma pessoa ou de algum fato importante que aconteceu naquela cidade, tá bom? Monumentos e construções antigas devem ser protegidos contra a destruição causada pelo tempo ou pelas pessoas, por fazerem parte do patrimônio cultural de um povo, ou seja, o patrimônio cultural, da cultura daquele local, daquela população. Passe o marca-texto aí. Monumentos e construções antigas devem ser protegidos contra a destruição causada pelo tempo ou pelas pessoas, por fazerem parte do patrimônio cultural de um povo. Tem pessoas que destroem, né, os patrimônios públicos, picham, até destroem mesmo, derrubam, enfim. E esses patrimônios, eles precisam ser protegidos. Ou seja, eles têm que ter uma proteção para que ninguém venha aí danificá-los, tá bom? Porque eles fazem parte do patrimônio cultural de um povo, de uma cidade. Agora, tem um desafio para você, né? Eu vou pedir que você faça uma pesquisa de mais alguns monumentos históricos e escreva a sua importância para a sua cidade. Um exemplo, você vai pesquisar sobre a Catedral de Brasília. Vou te dar um exemplo. E aí você entra no Google, volta a repetir, peça ajuda de alguém, entra no Google, escreve Catedral de Brasília. E lá eles vão te dar bastante informações sobre aquele monumento, qual é a sua importância, por que ele é tão importante para a cidade de Brasília. Faça essa pesquisa e escreva no seu caderno de história, tá? Porque na volta eu vou dar o visto aí, vou verificar a sua pesquisa. Eu dei um exemplo aqui de Brasília, mas você pode pesquisar qualquer outro monumento aqui do Brasil ou até do mundo. Não tem problema. Pode ser um monumento aí de qualquer outro país que você goste muito, tá? Ou que você tenha curiosidade. Faça essa pesquisa e escreva no seu caderno de história, combinado? Ok. Página 193, vamos lá. Mas o que é patrimônio histórico e cultural? Nós vamos saber agora. Já estudamos sobre isso, mas eu vou aqui relembrar. Tudo aquilo que dá identidade a uma sociedade ou revela o seu modo de ser e viver é considerado patrimônio. Tudo aquilo que revela a história de uma cidade ou revela o modo de vida das pessoas daquele lugar. Isso é considerado patrimônio, tá? Passa o marca-texto aí. É considerado, todo esse parágrafo, tudo aquilo que dá identidade a uma sociedade ou que revela o modo de ser e viver é considerado patrimônio. Passa o marca-texto. De acordo com a Constituição brasileira, o patrimônio cultural é constituído por bens materiais e por bens imateriais. Vamos saber o que é isso? O que são os bens materiais? Passa o marca-texto junto comigo aqui agora, olha. O que são os bens materiais? Tudo aquilo que é concreto,
Por exemplo, construções, monumentos, objetos, paisagens naturais, eles são considerados bens materiais. Tudo aquilo que eu posso tocar, posso ver, é concreto. Construções, por exemplo. Esses monumentos aqui que a gente acabou de ver na página anterior, tá? E os bens imateriais, continua com marca-texto. É tudo aquilo que está relacionado a tradições e manifestações culturais, passadas de geração para geração. Por exemplo, tradições em geral, crenças, festas, arte e língua. Olha, vou te dar um exemplo aqui bem bacana. A festa junina, por exemplo, é considerada um bem imaterial. Ela é um festejo cultural. E aí aqui o livro te mostra alguns exemplos de bens imateriais. A roda de capoeira, que nós temos logo aqui embaixo. A roda de capoeira, além de ser um símbolo de identidade brasileira, a capoeira é praticada em mais... Ok, vamos lá. Esses patrimônios históricos, eles, como eu falei anteriormente, eles são divididos em bens materiais e imateriais, certo? E um dos exemplos de bens imateriais é a roda de capoeira. Olha, aí no seu livro, na página 193, você observa a roda de capoeira. Além de ser um dos símbolos da identidade brasileira, a capoeira é praticada em mais de 160 países. E essa arte, ela reúne canto, toque de instrumentos, danças, golpes, jogos, brincadeiras e muitos outros. Então, esse é um exemplo de bem imaterial. Avance para a página seguinte. Vamos lá. Outro exemplo de bem imaterial é o frevo. Essa expressão artística do carnaval surgiu no final do século XIX, no Recife. Então, assim, sua principal característica é o jogo frenético de braços e pernas. Eles dançam jogando muito os braços e as pernas. É uma espécie de dança lá no carnaval do Recife. O frevo, considerado também patrimônio cultural na parte de bens imateriais, tá? Círio de Nazaré também é considerado uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Acontece em Belém do Pará, sempre no segundo domingo de agosto, aliás, de outubro. Essa também é uma manifestação religiosa considerada bens imateriais do patrimônio histórico. Arte possível é uma técnica de pintura corporal usada pelos povos indígenas, também considerada patrimônio mundial histórico da humanidade e faz parte dos bens imateriais. Além desses exemplos de patrimônio imaterial, podemos destacar algumas cidades do nosso país, que por apresentarem uma arquitetura da época colonial, são chamadas de cidades históricas. Lembra que nós trabalhamos já com esse tema, com cidades históricas, cidades turísticas, cidades portuárias, lembra? Então, um exemplo de cidade histórica é a cidade de Pirenópolis, aqui no estado de Goiás, tá? Ela conta a história do passado do estado de Goiás e da própria cidade. Avançando aqui para a página 195, nós vamos fazer a análise de duas imagens. Temos a primeira e a segunda imagem. A primeira é de Tiradentes, numa cidade em Minas Gerais, a segunda de Paraty, no Rio de Janeiro. A partir dessas imagens, você pode observar que o estilo de arquitetura dessas cidades é bem diferente do estilo de construção das cidades atuais. E é por isso que essas cidades devem ser preservadas. Agora com você. De que forma você acha que devemos zelar pela manutenção dos bens imateriais da nossa cultura? Vou colocar aqui algumas questões e você compara aí com a sua, veja se está de acordo. Vamos lá. Questão 1. Os bens materiais são percebidos no nosso dia a dia através de relatos. Então, bens imateriais são percebidos através
nossos familiares. Ou seja, às vezes os nossos avós contam histórias do passado, né? Dos nossos familiares, né? Ou quando assistimos, vírgula, ou quando assistimos a uma apresentação cultural. Vou escrever e vou sair da frente, tá bom, meus alunos? A uma apresentação cultural, tá? Seja de dança, seja de festa junina, por exemplo, seja de roda de capoeira, isso são apresentações culturais, tá? Esses bens imateriais são preservados à medida. Se você colocou algo parecido, não precisa apagar não, tá? À medida que a população os transmite para as gerações futuras, tá? E essa é uma forma de preservar esses bens imateriais, ok? Agora vamos para a página 196. Vamos lá. Questão 2. Observe as imagens a seguir e pinte os círculos de amarelo ou vermelho, conforme a legenda. Então, eu tenho 4 imagens e você vai pintar de vermelho aquela que representa bem material e de amarelo aquela que representa bem imaterial. Primeira imagem, Festival de Parintins, em Manaus. A amarela, ela faz parte do bem imaterial. Logo ao lado, desfile do Carnaval no Rio de Janeiro, bem imaterial, amarelo também. Objetos expostos no Museu da Imigração em São Paulo, vermelho, faz parte dos bens materiais. Carta ou documento histórico de uma cidade ou um país, material, vermelho também, tá? Muito bem. Questão 3. Você sabia que em Recife há uma rua muito famosa, a Rua do Bom Jesus, que há muitos anos era conhecida como Rua do Bode. Em 1636 passou a se chamar Rua dos Judeus, pois nela foi construída a primeira sinagoga brasileira. Sinagoga é uma espécie de templo religioso, tá? Em 1654, teve o nome alterado para Rua da Cruz e só em 1870 recebeu seu nome atual. Observe as 2 imagens da Rua do Bom Jesus, uma antiga e outra atual. Então, eu tenho a primeira imagem, Rua do Bom Jesus em 1870 e Rua do Bom Jesus em 2013. Como você descreveria as construções dessa rua? Questão 3, que é a 2. Letra A. Como você descreveria? A partir da observação das imagens, a partir da observação das imagens, é possível identificar várias construções com edifícios, que são esses pequenos prédios,
com edifícios com poucos andares. Normalmente eles têm no máximo 3 ou 5 andares, né? Com poucos andares, vírgula, janelas e portas grandes. Janelas e portas grandes. Certinho? Muito bem. Dê uma olhada aí se você colocou algo parecido, não precisa modificar ou se você quiser acrescentar, tá bom? Agora nós vamos ali, eu vou apagar essa questão 1 para a gente poder ir para a letra B da questão 3, tá? Vamos lá. Letra B. Podemos dizer que a Rua do Bom Jesus é um marco de memória? Explique. Aí você escreve sim, vírgula, pois ao longo da sua história, sim, pois ao longo da sua história, ela recebeu vários nomes relacionados com diferentes fatos históricos importantes. Ponto. Fatos históricos importantes. Tudo bem? Muito bom. Dê uma olhadinha e veja como é que você colocou essas respostas. E aí a gente, com a letra B da questão 3, a gente finaliza a nossa aula de história de hoje, tá bom? E aí logo a tia volta com mais uma videoaula. Beijos!